O que você faria se estivesse isolado a mais de 5.000 metros de altitude, no meio de uma nevasca, e percebesse que tem um passageiro clandestino dentro da sua barraca, com o rosto do seu próprio guia? Hoje, no Ouvinte Noturno, nós vamos abrir as portas para o isolamento e o pavor das cordilheiras. O especial, o terror no topo do mundo. Assista se tiver coragem. Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Ouvinte Noturno. Os ouvintes mais corajosos deixam um hypar antes da história começar. E quem consegue chegar até o final, me espera nos comentários. Agora, apague as luzes e vamos começar. Relato 1. O terceiro homem do Aconcagua. Oi, Carol, tudo bem? Eu me chamo Paula, sou de Curitiba, mas moro na Argentina. Há 5 anos, por causa do trabalho do meu marido. Eu descobri o Ouvinte Noturno pelo Spotify. Ai, meu Deus. Até pedi desculpa para vocês aqui, gente. Eu preciso atualizar o Spotify. Me perdoem. Estou voltando aos poucos à nossa rotina e vou colocar os vídeos lá, tá? Que vergonha, mas eu já tô voltando, tá bom? Então, continuando. Então, descobri o Ouvinte Noturno pelo Spotify, enquanto faço faxina no apartamento. E viciei no seu jeitinho especial de contar as histórias. Obrigada. Você pode ler o meu nome e a minha localização tranquilamente, porque antes de te mandar o texto, eu já mudei o nome de todos os outros montanhistas por segurança. Então tá bom. Carol, o pessoal aqui na Argentina é muito místico com os Andes. E depois que eu vi o seu vídeo dos Apalaches, decidi que só vou mandar meus causos para o canal. Obrigada por esse apoio, viu? Isso é essencial para o nosso crescimento aqui. O que vivi no Monte Aconcagua em 2022 me assombra até hoje. Meu marido e eu fazemos trekking de alta montanha. Em fevereiro de 2022, nós e um guia experiente, o Caleb, tentamos subir uma rota menos movimentada do Aconcagua. Estávamos a mais de 5.000 metros de altitude. O ar ali é rarefeito. Cada pessoa parece que está carregando um saco de cimento nas costas. E o frio corta a pele. É de judiar mesmo. No terceiro dia de subida, uma tempestade de neve pegou a gente de surpresa no fim da tarde. O vento uivava tão forte que a gente não conseguia ouvir a própria voz. O Caleb gritou para a gente montar o bivac, que é aquela barraca de alta montanha. Rápido, atrás de um paredão de rocha, para não morrermos de hipotermia. Nós nos trancamos, os 3, dentro da barraca pequena. Acendemos o aquecedor e ficamos ali no escuro, esperando o tempo virar. Carol, o espaço era milimetricamente calculado para 3 pessoas com os sacos de dormir. Por volta das 2 da manhã, no meio daquele breu, e com o som do vento batendo na lona, eu senti o espaço apertar. Sabe quando você sente o calor do corpo de alguém colado em você? Pois é, eu tateei no escuro. Do meu lado esquerdo estava meu marido, dormindo pesado. Do lado esquerdo dele estava o Caleb, mas do meu lado direito, colado no meu ombro, tinha mais alguém deitado. Eu sentia a pressão física de um corpo pesado, esmagando meu saco de dormir contra a parede da barraca.
Meu coração disparou. O ar condicionado natural da montanha sumiu e um frio sobrenatural subiu pela minha espinha. Com a mão tremendo, tateei o chão da barraca. Achei a lanterna de cabeça e acendi. Quando o feixe de luz clareou o canto, eu quase desmaiei de pavor. Deitado ali, espremido no canto, tinha um quarto homem. Ele usava um casaco de neve antigo, vermelho, desbotado e rasgado nas mangas. O capuz cobria o rosto dele, mas quando mexi a lanterna, o capuz caiu para trás. Carol, o rosto daquele homem era a cópia exata, idêntica, do rosto do Caleb. Meu Deus! Sim, o Caleb, o nosso guia, que estava dormindo do outro lado. Era o mesmo rosto, mas com a pele acinzentada, os lábios roxos de congelamento e os olhos totalmente abertos, sem pupila, me encarando fixamente com um sorriso estático. Eu dei um grito pavoroso. Meu marido e o Caleb acordaram num solavanco. Caleb acendeu a lanterna dele, e no milésimo de segundo em que as duas luzes se cruzaram naquele canto, o homem de casaco vermelho sumiu. Mas o bizarro é que o espaço onde ele estava continuou afundado no isolante térmico do colchão, e o tecido da barraca naquele canto estava coberto de gelo cristalizado por dentro. O Caleb olhou para o canto, ficou pálido e começou a rezar em espanhol baixinho. Ele não quis me dar detalhes na noite, mas no dia seguinte, quando descemos a montanha às pressas, desistindo do topo, ele me confessou. Na década de 90, um montanhista idêntico a ele, que inclusive era seu tio de primeiro grau, tinha falecido congelado naquela mesma rota. E o corpo nunca foi encontrado. A montanha cria cópias dos mortos para tentar se aquecer com o calor dos vivos, Carol. É isso. Um beijo enorme e muito sucesso para você. Menina, que babado! Gente, eu tô rindo de nervoso, tá? Mas o que é isso? Já começa assim, né, pauleira? Então era uma cópia dele. Eu estou passada. Ai, gente, olha, eu vou deixar para comentar como sempre. A gente conversa no finalzinho, tá? Que eu vou pensando no que eu vou falar aqui, porque é muita informação. Tô passada. Vamos pro segundo relato e no finalzinho a gente bate aquele papo, hein? Obrigada pelo seu relato. Relato 2, gente. As pegadas reversas na Pedra da Gávea, Rio de Janeiro. Fala, Carol, beleza, minha amiga? Eu sou Marcos, tenho 28 anos e sou aqui do Rio de Janeiro. Cara, seu canal é muito sinistro. Eu escuto o ouvinte noturno no fone de ouvido, no ônibus lotado, voltando do trabalho na Zona Sul. A sua voz calma limpa a mente da gente do estresse do dia a dia. E pode mandar meu nome real sim. E bota aí que a parada aconteceu na trilha da Pedra da Gávea, em 2024. Eu já mudei o nome do meu parceiro de escalada para Renan, para manter a privacidade. Beleza então, bora com tudo, hein? Quem é do Rio sabe que a Pedra da Gávea é cercada de mistério. O pessoal fala de portal, de tumba de rei fenício,
de luzes que somem no mar. Eu e o Renan já conhecemos aquela trilha de olhos fechados. Escalamos direto na modalidade esportiva, usando corda e mosquetão na parte da carrasqueira, que é aquele paredão de pedra mais vertical. Em novembro de 2024, nós decidimos fazer uma subida rápida para ver o pôr do sol lá de cima e descer na lanterna, bem assim de boas. Estávamos quase no topo, por volta das 5:30 da tarde, quando uma névoa esquisita, muito densa e com cheiro de ozônio, subiu do nada e engoliu o paredão de pedra. Ficou um silêncio bizarro, Carol. Sabe quando você para de ouvir o barulho do vento e das folhas das árvores lá embaixo? Pois é, ficou um vácuo total. O Renan estava subindo 5 metros acima de mim, ancorando a corda. De repente, eu ouvi um estalo muito alto na rocha acima da minha cabeça. Crac! Como se algo muito pesado estivesse pisando no topo da pedra. Eu olhei para cima, mas com a névoa não dava para ver muita coisa. Gritei: "Aí, Renan! Cuidado com queda de pedra, meu irmão!" Mas quem respondeu não foi o Renan. Carol, eu ouvi o som de passos pesados descendo o paredão vertical de rocha lisa. Mas não eram passos de quem está escalando com o equipamento. Eram passos firmes, ritmados, como se alguém estivesse caminhando de pé pela parede de pedra, desafiando a gravidade, descendo na minha direção. Eu travei os mosquetões na guia e fiquei colado no paredão. Pela fresta da névoa, a 2 metros de mim, eu vi a silhueta passar. Carol, não era um ser humano. Era uma sombra massiva, com mais de 2 metros de altura. Mas a estrutura das pernas era invertida. Os joelhos dobravam para trás, como as patas de um bicho grande. Essa coisa passou caminhando pela parede vertical de rocha lisa, como se estivesse andando no calçadão de Copacabana, sem corda, sem nada. O pavor foi tão grande que a minha pressão caiu. Minha vista escureceu por uns segundos e eu quase caí do arreio. Quando recuperei o fôlego, a névoa sumiu num estalo e o som do vento voltou. Subi o resto do paredão que nem um louco e achei o Renan lá em cima, sentado no platô, pálido, com as mãos cortadas de tanto segurar a corda. Ele olhou para mim e falou: "Marcos, você viu aquela porra? Passou do meu lado e me olhou." Nós fomos checar a parede de pedra onde a criatura caminhou. Ouvintes noturnos, como diz a Carol. Gravadas no granito duro da rocha, tinham marcas profundas de queimadura no formato de cascos de 2 pontas, que desciam em linha reta até sumirem no abismo da Floresta da Tijuca. Não tinha como ninguém fazer aquilo. Até hoje, a gente não sabe o que realmente era. E eu deixo a pergunta para a galera do ouvinte noturno. O que é que caminha em pé pelas paredes da Gávea de madrugada? Valeu, Carol! Tamo juntão, hein? Valeu! Eu deixo aqui
a pergunta dele para vocês responderem, galera. O que era isso? Valeu, muito obrigada pelo seu relato e tamo juntão também, hein? Um beijo para você. Minha gente. Daqui a pouco eu venho hablar. Bora pro próximo, que eu tô empolgada, hein? E agora vamos para o relato 3. O monólito de gelo e o chamado da mata. Entre parênteses está assim, França. O que será que nos espera, ouvintes? Achei que o microfone tinha desligado, mas tá aqui ok. Bora. Olá, Carol. Que honra mandar o meu relato para o ouvinte noturno. Eu me chamo Tiago e moro em uma cidade na França, bem no pé dos Alpes franceses. Eu escuto seus vídeos no fone de ouvido à noite, enquanto organizo meus equipamentos de esqui e escalada. A sua simpatia é fantástica. E pode usar o meu nome sim. O que aconteceu comigo no maciço do Mont Blanc em janeiro de 2025 mudou a minha percepção sobre o que habita as montanhas antigas da Europa. Eu e mais 2 montanhistas experientes franceses fomos fazer uma escalada no gelo, em uma fenda isolada da montanha. O cenário ali é lindo, mas traiçoeiro. Paredões gigantescos de gelo azul que parecem prédios de espelho. Estávamos progredindo bem, quando, por volta das 4 da tarde, uma tempestade isolada de vento congelante começou a fechar o vale. Nós decidimos montar acampamento dentro de uma caverna de gelo natural que achamos na encosta. No meio da noite, o silêncio lá dentro era absoluto, quebrado apenas pelo gotejar do gelo derretendo. Meus 2 parceiros estavam dormindo profundamente. De repente, vindo do fundo escuro da caverna de gelo, onde a nossa lanterna não alcançava, eu ouvi um som. Carol. Era a voz da minha irmã caçula. Mas minha irmã mora no interior de São Paulo, no calor do Brasil, a milhares de quilômetros dali. A voz dela chamava o meu apelido de infância, de um jeito muito doce. Titi, vem cá ver o que eu achei na neve. Vem cá, me ajuda. Naquele momento, parecia que meu cérebro entrou em transe. Eu não pensei na lógica de que era impossível estar ali. Aquela voz parecia um ímã puxando a minha consciência. Eu me levantei do saco de dormir em silêncio, sem acender a lanterna, e comecei a caminhar no escuro em direção ao fundo da caverna gelada, como se estivesse sonâmbulo. A voz continuava sussurrando. Mais um passo, Titi. Vem aqui na fenda. Eu estava a um passo de entrar num buraco negro, no fundo da caverna, quando algo físico me salvou. Um dos meus mosquetões de aço, que estava preso na minha jaqueta, bateu forte numa estalactite de gelo e fez um som metálico nítido, estridente. Plink! Acho que é assim. Aquele estalo de metal quebrou o transe espiritual na minha cabeça. Eu balancei a cabeça, puxei o ar com tudo e acendi a lanterna de alta voltagem, direcionando para o fundo da barraca. Ouvintes da noite! A menos de 30 metros dos meus pés, tinha um abismo vertical no gelo, de mais de 200 metros de profundidade. Eu sei que se eu desse mais um passo, eu teria despencado para a morte. E quando mirei a luz para o fundo daquela fenda no gelo,
A voz da minha irmã mudou na mesma hora. Virou um guincho agudo, de puro ódio, que parecia a risada de uma ave de rapina misturada com um som de gelo quebrando. Eu vi 2 pontos luminescentes, como olhos azuis foscos, sumirem na imensidão escura da fenda. Eu voltei rastejando para o meu saco de dormir, rezando o terço e tremendo até o amanhecer. As montanhas antigas da Europa guardam elementais de gelo que mimetizam as vozes de quem a gente ama para nos jogar no abismo. É isso, pessoal. De agora em diante, só mando minhas histórias para você, Carol, porque sei que você trata a espiritualidade com muito respeito. Um abraço para você aqui da França. Muito obrigada, eu fico muito feliz do nosso canal estar atingindo muitas pessoas. Que orgulho! Muito obrigada por enviar esse relato para mim, hein? Tô de boca aberta, passada. É isso, né, gente? Que experiência foi essa? Ai. Então tá, né? Próximo relato. Amigos, vamos para o 4º relato, que se chama O Silêncio Branco do Monte Roraima. Oi, Carol, tudo bem, minha linda? Eu me chamo Fernanda e tenho 33 anos. Sou de Curitiba. Olha, Curitiba de novo aqui, hein? E pode ler o meu nome tranquilamente na gravação, porque os dados do meu grupo de trilha eu já mudei no texto, por pura privacidade de todos. Carol, o ouvinte noturno é o meu vício diário. Eu amo muito todos os relatos e as histórias dos inscritos. E também o quadro O Lado Sombrio da Fama. Enfim, eu amo tudo que você traz para esse canal. Não pare nunca, mulher, porque você é a minha companhia diária fazendo as tarefas aqui de casa. Então tá bom, não iremos parar, hein? Estamos aqui, galera. Firmes e fortes. Vamos lá. O meu relato aconteceu no topo do Monte Roraima, em outubro de 2023. Para quem não sabe, o Monte Roraima é um dos lugares mais antigos e místicos do planeta. É um tepuí, uma montanha em forma de mesa com o topo totalmente plano, cercada por paredões de mais de 1000 metros de altura. O topo dele parece a superfície de outro planeta. Pedras pretas esculpidas pelo vento, labirintos de rocha e vales cheios de cristais. Os guias indígenas locais sempre avisam que a montanha tem energia própria e que o topo dela engana os sentidos dos profanos. Eu estava num grupo de 4 montanhistas experientes. No segundo dia, acampados lá no topo, por volta das 5 da tarde, desceu uma névoa absurdamente espessa. Mas não era fumaça ou neblina comum, Carol. Era uma névoa pesada, fria e que tinha um cheiro esquisito de ferro. Parecia que o ar estava eletrizado. No mesmo segundo, todos os nossos aparelhos eletrônicos, ou seja, celulares, câmeras e até o GPS de alta precisão, apagaram de uma vez só, com as baterias zeradas num estalo. As nossas bússolas magnéticas enlouqueceram. O ponteiro começou a girar feito louco, sem parar em nenhum ponto cardeal. Ficou um silêncio assustador, Carol. Sabe quando você não ouve o barulho do vento?
nem as gotas de água batendo nas pedras. Parecia que a gente tinha sido trancado dentro de uma caixa de gesso. O nosso guia gritou para a gente dar as mãos, para ninguém se perder naquele breu branco da névoa. Nós nos sentamos no chão de pedra, colados uns nos outros, esperando a névoa passar. Eu estava segurando a mão do meu amigo da esquerda e da guria da direita. De repente, a névoa ao nosso redor começou a ficar sólida. Carol, eu tentava passar a mão no ar e parecia que eu estava empurrando uma gelatina gelada. O ar estava denso e pesado. E no meio daquela névoa branca, começaram a surgir formas geométricas perfeitas que flutuavam no ar. Não eram monstros, eram como cubos e esferas de luz fosca que passavam silenciosos do lado da gente. A sensação que dava no corpo era de uma angústia terrível, uma pressão no peito que fazia a gente querer chorar de desespero, como se a nossa realidade estivesse sendo totalmente esmagada. Eu olhei para o relógio de ponteiro do meu pulso. Os 3 ponteiros estavam girando para trás, numa velocidade inacreditável, como se o tempo estivesse andando em marcha ré. Nós ficamos ali rezando o terço e chorando baixinho por o que pareceram ser uns 10 minutos, até que a névoa subiu num estalo e o sol voltou a brilhar do nada. Os celulares ligaram sozinhos na mesma hora. Mas quando olhamos o visor do celular, o pavor foi total. Carol, nós tínhamos parado para sentar às 5 horas da tarde. O relógio do celular marcava 11 horas da manhã do dia seguinte. Meu Deus! Eita! Ou seja, nós passamos mais de 16 horas sentados naquela pedra no meio da névoa. Mas para a nossa mente, pareceram apenas 10 minutos. O tempo simplesmente sumiu ali em cima. Nós descemos a montanha correndo no mesmo dia, desistindo do resto da expedição. Fomos nos consultar com um médium de um centro espírita quando voltamos. E ele explicou que o Monte Roraima guarda portais magnéticos antigos e que aquela névoa era uma dobra de tempo espacial que sugou a nossa realidade. Até hoje, a gente não consegue entender o que aconteceu naquelas 16 horas, perdidas no topo do mundo. Carol, um grande abraço para você e para o canal. Eu fico por aqui, torcendo para que você leia o meu relato um dia. E tá aqui o presente, tá lido o seu relato. Mais um relato de arrepiar os cabelos, né, galera? É isso aí. E agora, nós vamos para o nosso 5º e último relato dessa coletânea. Eita! Vamos lá. Relato 5. O pesadelo no Denali, Alasca. Fala, bruxona dos relatos. Meu Deus, isso é novo. Eu sou um baita curioso e sempre leio os comentários de todos os vídeos. E vi que uma pessoa te chamou de bruxona dos relatos. E olha, você é realmente a bruxona de todos os relatos. Então, resolvi te chamar por este apelido carinhoso. Beleza, não tem problema, eu amo, gente, amo. Bruxona dos relatos. Eu sou o Gabriel, sou brasileiro,
mas moro no Alasca há 4 anos por causa do meu trabalho. Pode usar meu nome sim, sem problemas. E bota aí que a parada aconteceu no Monte Denali em maio de 2024. Carol, eu já troquei os nomes dos meus parceiros de escalada por privacidade. Você é super simpática. E parabéns pelos quase 1000 inscritos. É isso aí, galera. Gente, será que essa semana a gente consegue bater, hein? Quer dizer, eu não sei que dia que esse vídeo vai entrar pro ar. Mas, vamos lá, vambora, força-tarefa? Bora, gente, bora, 1000 inscritos. Carol, eu sou alucinado pelo ouvinte noturno. Sempre te escuto no fone antes de dormir. A sua voz me ajuda a pegar no sono. Maravilha! Adoro. O Monte Denali é a montanha mais alta da América do Norte. É um lugar de beleza extrema, mas com um isolamento que sufoca o espírito da gente. O frio lá passa dos 30 graus negativos facinho. E o vento castiga a lona da barraca o dia inteiro. Eu estava numa expedição com mais 2 montanhistas, experientes americanos. No acampamento avançado, a mais de 4.000 metros de altura, nós ficamos presos por 3 dias, dentro de uma barraca de neve por causa de uma nevasca violenta que impedia a visibilidade. O confinamento no gelo mexe com a cabeça de qualquer um, mas o que aconteceu na 3ª noite foi coisa de outro mundo. Passava da meia-noite. Nós estávamos os 3 acordados, deitados nos sacos de dormir, derretendo o gelo do fogareiro, para fazer um chá. O silêncio do lado de fora era total. O vento tinha parado. De repente, a caneca de inox, que estava em cima da caixa de equipamentos, começou a vibrar sozinha no chão da barraca. Ring! Ai, meu Deus! Ela arrastava no tecido do isolante térmico, como se estivesse sendo puxada por um fio invisível. Nós nos sentamos no susto. Foi aí que a alucinação coletiva compartilhada começou. Carol, não foi um sonho. Os 3 homens viram a mesma coisa na luz da lanterna de cabeça. O teto de lona da barraca começou a afundar para dentro, devagar, desenhando o formato perfeito de 2 mãos humanas gigantescas, que vinham pressionando o tecido de fora para baixo, tentando esmagar a gente ali dentro. O pavor travou a nossa garganta, meu irmão. Junto com a pressão das mãos na lona, começou a ecoar dentro da barraca um sussurro, uma voz pesada, arrastada, que falava em um inglês arcaico. Saiam do meu gelo! A carne de vocês pertence à montanha. Pessoal do canal, o mais bizarro é que os meus 2 parceiros americanos, que eram homens céticos e durões da montanha, caíram de joelhos chorando feito crianças, tapando os ouvidos e gritando que o gelo estava entrando na cabeça deles. Eu senti uma queimação horrorosa na minha nuca, um peso espiritual tão grande que parecia que a minha alma estava sendo arrancada do meu corpo por garras congelantes. Pelo puro instinto de sobrevivência, puxei a minha Bíblia pequena que estava na minha jaqueta. Segurei forte e comecei a clamar em voz alta pelo sangue de Jesus e pelos anjos de proteção. Carol, eu rezava com tanta força que o meu suor congelava na minha testa. Na mesma hora, a pressão das mãos sumiu da lona.
A caneca parou de se mexer e um estrondo violento ecoou do lado de fora, como se uma avalanche estivesse caindo no paredão vizinho. O transe quebrou. Meus parceiros acordaram do estado de choque, sem entender o que tinha acontecido. Mas os três tinham visto as mesmas mãos e ouvido a mesma voz. Nós não dormimos mais. Assim que amanheceu, descemos a montanha às pressas e cancelamos o topo. Fui me consultar num terreiro de umbanda virtual, com um pai de santo, amigo meu do Brasil, semanas depois. E ele me explicou. O isolamento extremo no gelo abre portais no nosso psicológico. E os espíritos antigos das geleiras do Alasca usam esse medo para plasmar alucinações coletivas e roubar a energia vital dos montanhistas. Com o gelo antigo, não se brinca, pessoal. Carol, um beijo para você, um abraço e muito sucesso. Obrigada. Um beijo para você também. Obrigada por esse relato, hein? De cair o queixo, amigos. Antes de guardar essa história na estante, vamos conversar um pouquinho sobre ela. Relato 1. Gente do céu, que agonia! Imagina você acordar trancada numa barraca minúscula no meio do nada, a 5.000 metros de altura, e perceber que tem um passageiro clandestino com a cara do seu guia deitado do seu lado. A Paula me deu um frio na espinha com esse relato, mulher. O Aconcagua guarda segredos pesados. E vocês? O que acham que era aquilo? O espírito do tio ou a montanha pregando uma peça, hein? Relato 2. Minha gente, que foi isso? O Marcos e o Renan quase caíram do paredão de puro pavor. Esse relato me deixou assim, intrigada, com a pulga atrás da orelha, gente. Caminhar em pé numa parede de pedra vertical, de granito puro, e ainda deixar marca de queimadura? Isso desafia qualquer lógica da física. Eu quero ver as teorias de vocês explodirem aqui nos comentários. O que vocês acham que o Marcos viu na Pedra da Gávea, gente? Me conta aqui porque eu quero saber. Relato 3, hein? Pessoal, o relato do Tiago me deu um baita arrepio na espinha. Imagina você estar trancado numa caverna de gelo na Europa e ouvir a voz da sua irmã, que mora no calor do Brasil, te chamando no escuro. O Tiago quase caminhou direto para um abismo de 200 metros de profundidade por causa desse transe espiritual. Bom, menos mal, né, gente, que o plano físico ajudou e o mosquetão bateu no gelo, fazendo aquele estalo que acordou ele a 30 centímetros do precipício. Meu Deus. E assim, ouvir a voz da irmã dele virar aquele guincho de ódio e ver aqueles olhos azuis foscos sumindo no buraco. Gente, que pavor! Os elementais antigos das montanhas usam o mimetismo para testar a nossa mente. Tiago, que livramento, hein, meu filho? Um abraço para você aí na França. Relato 4. Gente do céu. Perder 16 horas da vida achando que se passaram apenas 10 minutos. Ai, meu Deus. E assim, os ponteiros do relógio girando para trás na névoa gelada, hein? Esse relato da Fernanda me deixou assim de queixo caído. O Monte Roraima realmente desafia qualquer lógica da ciência moderna. O plano espiritual e as energias da Terra, ali do topo,
são tão antigos que criam dobras no tempo e no espaço. Eu acho que se eu passasse por um vácuo temporal desse, eu nunca mais pisava numa trilha, galera. Que mistério fascinante foi esse, né? Relato 5. Misericórdia, gente. As mãos gigantescas afundando o teto da barraca e a caneca se mexendo sozinha no Alasca. Esse relato aí do Gabriel fechou o nosso bloco de montanhistas com chave de ouro. E com o coração na mão, né, gente? O mais assustador é pensar na alucinação coletiva compartilhada. Quando o pavor e o isolamento no gelo são tão assim extremos que o plano espiritual consegue plasmar o mesmo pesadelo na mente de 3 pessoas ao mesmo tempo, hein? Graças à fé e à oração do Gabriel que quebraram aquela opressão na hora morta da noite. Que história de arrepiar, hein? E esses foram os nossos relatos sobrenaturais enviados pelos inscritos de hoje. Muito obrigada a todos que enviaram. Um beijo para vocês. E se você chegou até aqui, já faça seu para casa aí, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações dos vídeos. Hype o vídeo, se aparecer essa opção aí para você, é só você primeiro curtir o vídeo e depois você hypa ele. Vai aparecer o hypar e você clica nele. Deixa um comentário ou um emoji para ajudar na entrega dos vídeos, que isso ajuda demais. E se você gosta de cultura pop, me segue no meu outro canal, Carol Replay. Eu sei que ele tá um pouquinho parado, gente, porque eu tô dedicando total aqui, eu faço tudo sozinha. Mas em breve estaremos voltando com o nosso ladinho da cultura pop e das curiosidades. Então aproveita e dá uma passadinha lá também. Se você quiser enviar o seu relato sobrenatural para eu ler aqui no canal, é só clicar no link do Forms, que fica sempre na descrição do vídeo. E eu também deixo aqui fixado nos comentários. Pessoal, eu gostaria de agradecer a todos que me enviaram mensagens, né, pelo falecimento da minha tia. E assim, não era somente, vamos colocar assim, uma tia normal, vamos dizer assim. Pois ela tinha paralisia cerebral. Era como se ela tivesse uns 5, 6 anos, vou colocar assim. Eu cresci junto com ela. Nós brincávamos de escolinha juntas. Eu já falei num outro vídeo aqui que eu brincava muito, eu ficava dando aula. E ela era minha aluna. Então, era tipo uma irmã para mim, porque anos depois que eu fui ter irmãos. Quando eu nasci, minha mãe me teve muito nova, engravidou com 15 anos, eu era filha única, fui até os 12 anos de idade. Então ela era minha companhia, a gente andava de bicicleta juntas, brincava de boneca. Era uma criança, gente, uma criança, era o bebê da família. Então nós perdemos ela. Porém, assim, ela teve uma vida muito ativa, graças a Deus, uma vida muito boa. Ia à escola especial. Ela teve bons momentos ali na vida dela, aproveitou bastante. Porém, agora, nos últimos tempos, nos últimos anos, ela estava um pouquinho debilitada. Então, já não andava mais, já não falava mais. E por mais que ela estivesse nessas condições, a gente não largou a mão dela. Principalmente minha família, que é de outra cidade e que fez de tudo com muito amor, muita dedicação e muito carinho para dar tudo do bom e do melhor para ela. Porque, como eu disse, ela era o nosso bebê. E assim, Natal, o meu irmão, o meu padrasto se vestiam de Papai Noel, porque era a alegria dela. Então, eram os momentos ali que a gente reunia a família, os filhos, netos, sobrinhos e ela, porque era um momento de muita emoção. Mas eu tô aqui de volta e tô fazendo esse agradecimento pela paciência de vocês, pelas palavras de carinho. É isso, gente. É uma perda assim repentina, por mais que elas estivessem em condições já. Não vou colocar ruins, porque minha avó, minha tia, todo mundo cuidava muito bem dela.
tinha toda assistência. Mas nas condições debilitadas que a vida dela, que foi seguindo a vida dela, do jeitinho que foi indo, né? Então, a gente meio que, não é que a gente fica preparado, que acho que a gente não tá preparado, pelo menos falando de mim, eu não tô preparada assim pra morte, por mais que eu entenda um pouco o lado assim do espiritismo e goste, eu tento entender, mas quando é com a gente, bate, vem o batidão. Mas eu fiquei muito feliz, pois eu fui passar alguns dias lá na minha cidade e eu tive um momento com ela em que eu fiquei muito tempo assim com ela. Parece, e é Deus, né, gente? É Deus. Porque quando nessa correria dessa vida louca que eu ia poder parar, por mais que eu esteja aqui em outra cidade, longe, né? A gente sempre se encontra em Natal e nas datas comemorativas. Mas assim, eu não ia viajar. O meu filho ia viajar e eu não ia junto com ele. Mas aí eu acabei indo. Acabei indo e fiquei um tempinho lá. E aí eu tive esse momento com ela e a gente estava assistindo Xuxa, que ela ama. Das antigas, Xuxa das antigas. E eu cresci escutando Xuxa, Chiquititas, Sandy Júnior, ai, tudo, gente. Então, assim, lá em casa era assim, era uma festa, sabe? E a gente sempre escutava música. Dançava na sala, andava de bicicleta. E aí, parece que era como se fosse uma despedida. Ela pegava na minha mão, ficava sorrindo, ficou emocionada, eu também. Não, por um instante, assim, voltei à infância. É isso, né, pessoal? É isso. É difícil. Ah, é difícil, vou falar pra vocês. A gente vai caindo em si. Eu, pelo menos, ali, no dia do velório, eu vi a carinha dela, tava feliz, tava boa, tava com uma maquiagem bem levinha, um blushzinho pra dar uma cor, né? E aí eu vi que ela estava bem. Eu olhava pra carinha dela e via que ela estava bem. Então, aquilo ali me deixou tranquila. Por mais que as pessoas ao redor estivessem muito tristes, a minha ficha ali não caiu. A minha ficha foi cair quando eu saí de perto da minha família e peguei um ônibus para voltar sozinha para minha cidade, porque foi tudo tão rápido. Eu recebi a notícia da partida dela, do falecimento dela, meia-noite, eu acho, quase 1 hora da manhã. 6 horas da manhã, eu já tinha comprado passagem, já estava dentro do ônibus indo para minha cidade. E aí eu fiquei um dia lá com minha família, ajudei a montar o memorial com as fotos, acalmei minha avó, recebemos alguns parentes, e é isso, gente. Não tem o que fazer, você tem que dar apoio. Então eu fui o apoio dessas pessoas, mas quando eu entrei no ônibus para voltar para cá, para minha cidade atual, deu um baque total. Aí eu percebi que ela tinha ido embora mesmo. E o mais chocante é pensar que eu vou entrar naquele quarto e não vou vê-la mais. É isso. Desculpa. É isso, gente. Mas, por um lado, eu penso que acabou o sofrimento dela. Ela foi uma pessoa muito boa, uma alma muito querida, um anjo na terra. E ela está agora aonde ela tem que estar. Com a minha avó, com o meu avô. Ela está aonde ela tem que estar. É isso. Me emocionei aqui porque, como eu disse para vocês, a ficha está caindo ainda. Lá na hora, a gente chora, mas eu chorei pouco, eu me contive. E eu nem sei por quê. Eu acho que é porque eu olhei para a carinha dela e vi que ela estava bem. E também tinha as outras pessoas pra gente, né, acalmar, minha avó principalmente, que a mãe dela tem 70 anos. E agora morava a minha avó, minha outra avó e ela. Agora minha avó está sozinha, pois a minha tia partiu e a minha bisavó partiu. Mas o pessoal tá olhando de ficar com a minha avó, não deixá-la sozinha, morar com ela, enfim, isso é coisa. Eu nem sei porque que eu tô falando isso aqui, mas é isso, gente.
Então é isso. Estou aqui para agradecer o apoio dessa comunidade maravilhosa. E é por isso que não tivemos tantos vídeos assim. E é isso, gente. Agora eu entendo por que eu viajei, por que eu tive que passar com ela alguns dias. Eu tava até me sentindo um pouco culpada, que eu pensei, nossa, mas eu não vou conseguir gravar vídeos. E aí depois que a gente cai em si, pensa, né, que tudo é Deus. Ai, tudo bem que faltaram vídeos no canal, a gente também tá começando agora, a frequência vai aumentar. Eu me senti até culpada por ter deixado de postar alguns vídeos, que saiu um pouco do cronograma. Mas aí você para a sua correria e pensa, valeu a pena aquele momento. É só isso, gente. Só agradecer mesmo as mensagens de vocês, o apoio. É essa comunidade que eu quero aqui. Respeitosa. E é um apoiando o outro. Então é isso. Eu fico por aqui. Um beijo para vocês e até o próximo vídeo.